Há 20 anos, quando meus pais se separaram, a vida de todos mudou. Ao que parece, eles foram muito discretos com toda a questão do divórcio. Ambos assinaram sem dar sinais, embora depois eu tenha descoberto que meu pai ficou muito mal. Comecei a visitá-lo com mais frequência, já que às vezes ele queria passar o tempo em casa trancado, apenas vendo televisão, ou então levantava muito tarde. Faltava 2 ou 3 vezes por mês no trabalho, motivado por uma dor de cabeça muito forte e alguma infecção no estômago. Um dia do nada, voltou ao normal. Começou a sair para correr de manhã, a se vestir melhor e a comprar coisas novas. Eu percebi de longe que havia alguém novo na vida dele. O que eu não esperava era que estivesse com alguém da minha idade. Naquela época eu tinha acabado de completar 19 anos. A namorada do meu pai era uma moça muito bonita, simpática e muito esperta. Quando meu irmão a conheceu, começaram os problemas. Ele tinha 24 anos naquela época e disse ao meu pai que ele não podia fazer aquilo. Para ele havia muita diferença de idade, e mais importante é que era evidente que ela estava com ele por causa do dinheiro. Para mim isso não era problema, porque meu pai tinha seu negócio e ia muito bem com ele. Ela estava oferecendo os melhores anos de sua vida, além de parecer gostar dele e se preocupar de verdade. Se fosse uma troca, para mim estava claro que estavam quites. Cada um estava conseguindo exatamente o que buscava. Durante algumas semanas eu não tive absolutamente nada a objetar, até uma tarde em que fui à casa do meu pai sem avisar. Ele havia me dado uma chave e eu costumava entrar sem pensar, mas dessa vez, assim que cruzei a porta, senti que havia cometido um erro. Na sala encontrei meu pai dormindo e ela sentada ao lado dele. Érica era o nome da moça. Quando Érica me viu, pareceu que naquele momento tinha visto o diabo, e eu também o vi. Soube que era ela porque quem mais poderia estar velando o sono do meu pai? Porém havia envelhecida, como se tivesse perdido um filtro que a fazia parecer bonita na câmera. Ela se levantou rápido para que eu não a visse assim. Aquilo que notei a envergonhava. Fiquei pensando, pois foi algo muito estranho. Literalmente era como se por um momento ela tivesse tirado uma máscara e deixado de ser a moça bonita que havia conquistado meu pai. Ela voltou ajeitando uma correntinha que usava no pescoço. Falou comigo de forma grosseira e por um instante eu a justifiquei, já que estava consciente de que os havia surpreendido em um momento privado. Ainda assim não conseguia deixar de pensar que ela escondia algo do meu pai. Algo que também não queria que eu visse. Para mim, o problema começou aí. Penso naquele momento e ainda sinto muitos arrepios. Quer dizer, ela não tinha dentes, a pele estava toda maltratada e o olhar era diferente. Eu teria querido acordar meu pai para ver se ele estava bem, se por acaso ela não tinha sido flagrada fazendo algo com ele. Porém, Érica me deteve antes que eu tentasse. Disse que era melhor eu me retirar para não acordar meu pai, que estava se recuperando de uma dor de cabeça e que finalmente tinha conseguido adormecer. Quando eu já estava indo embora, Érica me pediu que a esperasse um momento. Então entrou no banheiro e demorou cerca de 1 minuto. Saiu com uma garrafinha de vidro na mão e se aproximou de mim com a intenção de borrifar perfume. Eu suspeitei disso desde que a vi sair do banheiro com aquela garrafa. Já tinha visto que ela fazia isso com meu pai, não entendia por quê, e na verdade acho que ela não sabia que eu tinha notado. Evidentemente não deixei que me borrifasse aquela porcaria em mim. Já passou pela sua cabeça que aquela mulher talvez fosse uma bruxa? Não podia ser outra coisa. Eu a vi diferente, como quando você está em casa e pode ficar à vontade, porém ela estava completamente diferente. Eu acho que ela aproveitava que ninguém estava olhando para mostrar sua verdadeira identidade. À noite, ela foi até minha casa, coisa que nunca tinha feito. Como pretexto, levava uma sacola com maquiagem que dizia querer me dar de presente.
Minha mãe recebeu, mas disse que eu não estava em casa. Joguei esse presente imediatamente no lixo. Para mim seria difícil saber se aquele objeto estava carregado de boas ou más intenções. No dia seguinte liguei para meu pai, mas como sou muito paranoica e desde o início imaginei que ela poderia ouvir a conversa, o que fiz foi sondar como ele estava, sem fazer perguntas diretas. 2 semanas depois, fui vê-lo. Escolhi um dia em que sabia que ele estaria sozinho. Tentei entrar com minha chave e vi que já haviam trocado a fechadura. É claro que a visita surpresa teve consequências. Fico me perguntando o que ela teria dito a ele. Entrei pelo quintal, eu conhecia bem aquela casa. Do quintal entrei por uma janela e depois subi até o quarto do meu pai. Levei o maior susto da minha vida. Meu pai estava sentado na cama, recostado na cabeceira. Estava inerte. Veja bem, disse inerte porque não estava morto. Tinha sinais vitais e até os olhos abertos, mas estava como em repouso. Ao redor dele havia velas, terra e outras coisas. Cheirava a todo tipo de ervas e ele não reagia, não tinha reflexos. Imagine um notebook ao qual você apenas fecha a tela em um vídeo. Ele continua ligado, mas não sabemos o que está passando. Tentei acordá-lo, mas ele estava em um estado entre sonâmbulo e hipnotizado. Saí de lá muito assustada. Fui procurar meu irmão para envolvê-lo, já que até aquele momento eu não tinha me atrevido a contar nada. No último minuto me arrependi. Quando meu irmão perguntou por que eu tinha ido quase meia-noite à casa dele, eu disse que era para pedir a batedeira emprestada. Tive medo de que ele fizesse algo impulsivo e colocasse meu pai e a si mesmo em risco. Meu irmão é assim, impulsivo e explosivo. Tivemos uma festa na casa do meu pai, era o aniversário dele, cerca de 3 semanas depois de eu tê-lo encontrado naquele transe. Já existiam câmeras digitais, mas eu tinha uma de filme, que gostava muito e cuidava com carinho. Tive a má ideia de tirar uma foto deles, meu pai e Érica, embora já tivesse percebido que ela evitava as câmeras. Vi que ela se irritou e pediu para que eu não tirasse mais fotos. Disse que não gostava de como saía nelas. Bingo, agora tenho minha evidência, pensei. Pois adivinha o que ela fez? Uns 10 minutos depois, meu pai me chamou e pediu um momento em particular. Ele me disse, com uma voz muito firme, que eu entregasse a câmera. Nunca o tinha visto falar comigo assim. Não estava me pedindo. Parecia até que estava fazendo uma contagem regressiva em sua mente para que eu entregasse. Eu entreguei e logo em seguida saí da casa dele. Fui muito abalada para a minha. E sabe de uma coisa? Ele nem sequer me ligou para perguntar se eu tinha chegado bem ou algo assim. Meu pai não era assim. Aquela mulher, de alguma forma, que não sei como, estava mudando ele. Eu me afastei dele. A atitude dele me fez pensar que se estavam fazendo mal a ele e ele estava permitindo, então provavelmente ele merecia. Mas um dia eu os encontrei numa praça. O estranho foi que meu pai se comportou como se não me conhecesse. Não era como se estivesse zangado ou fingindo que não me viu. Parecia que nunca na vida tinha me visto. Sabe o que mais me aterrorizou? De perto vinham atrás dele 2 mulheres. Caminhavam logo atrás dele e dela como se não tivessem nada a ver, mas tinham tudo a ver, porque ficaram me olhando de uma forma muito intensa. Eu as vi no dia do aniversário do meu pai. As vi outra vez quando fui buscar algumas coisas que havia esquecido. Várias vezes tentei contatá-lo para saber se estava bem, mas ele nunca atendia e, segundo diziam, nunca estava em casa. Um dia recebi uma ligação dele. Parecia desesperado, perguntando se eu podia ir vê-lo e que precisava conversar comigo. Quando o encontrei, ele estava suado e fedendo muito, como se tivesse passado horas caminhando sem rumo. Ele me disse que o que estava prestes a contar eu tinha que ouvir de mente aberta, porque era algo que ele jamais teria acreditado se não tivesse visto com os próprios olhos.
Contou que 2 noites antes, um pássaro entrou pela janela de seu quarto. Ele entrou e pousou numa cadeira de computador. Parecia estar tentando verificar se meu pai estava sozinho, pois esperou um pouco antes de se aproximar. Deu alguns saltos até ficar ao lado da cama e começou a falar. Falou com aquela voz que tem os papagaios. Disse a ele para não beber o próximo chá ou café que lhe servissem, e também para tomar cuidado com as 3 bruxas. Ah, e por último, a ave disse que tudo aquilo não era imaginação, e para provar deu uma bicada na mão dele. Ele não entendeu por quê, mas depois, quando me mostrou o ferimento, explicou que era a prova de que a ave realmente tinha estado em seu quarto. Meu pai obedeceu. Não tomou o café, e foi muito discreto para não despertar suspeitas. O que aconteceu depois foi que viu o verdadeiro rosto da esposa, o rosto de uma mulher horrível. Mas não só isso, pois também viu que na casa viviam mais 2 mulheres com eles. Às vezes ouvia suas vozes, mas nunca as via. Érica sempre tinha uma explicação para as vozes. Falava que era a televisão ou que às vezes a mente prega peças. Meu pai me disse que aproveitaria a ausência da esposa para retirar suas coisas de casa e pediu que eu pedisse a caminhonete da minha mãe para ajudá-lo. Eu disse que sim, e inclusive chamei meu irmão. Quando chegamos à casa, esperamos, ligamos, mas ninguém atendeu. Tive que pular, abrir a porta para o meu irmão e fomos juntos verificar a casa. Já não havia nada, nem ele, nem as coisas dele, tampouco as dela. Mas não estávamos procurando por ela. Bom, ele disse ao porteiro que iria para outro estado com a mulher dele e que não voltaria mais. Fugiram. Passamos muitos anos esperando alguma notícia dele, mas nunca recebemos nada. Essa história não poderia terminar de uma forma mais estranha. Olá, inscritos! Antes de continuar, gostaria de desejar feliz aniversário e muitos anos de vida à nossa inscrita Hannah, que fez aniversário no último domingo. Feliz aniversário, Hannah, e muitos anos de vida com saúde para você. Um forte abraço do Diário dos Pesadelos. Cresci em uma pequena cidade na Virgínia Ocidental. Não vou compartilhar o nome da faculdade que frequentei, mas era uma universidade pequena em uma cidadezinha a cerca de 15 minutos de onde eu cresci. Eu era calouro em 2021 e a Covid ainda era um fator importante na minha experiência na faculdade. Um dos maiores impactos foi nos dormitórios. A maioria dos estudantes não ficava no campus por causa da Covid, então alugavam apartamentos próximos. Eu era pobre e não tinha esse luxo, então fiquei no campus e ia para casa nos fins de semana, já que morava tão perto. Ainda assim, eu queria ter a experiência completa de viver nos dormitórios. No meu primeiro dia, conheci minha colega de quarto. Havíamos trocado algumas mensagens antes, porque a escola tinha dado o meu número de telefone a ela para que pudéssemos nos conhecer, o que achei um pouco estranho. Ela me mandou mensagem primeiro e parecia simpática. Ao conhecê-la pessoalmente, ela continuava sendo simpática, mas não falava muito. Carregava uma certa atitude de superioridade. Uma vez, durante uma conversa, ela disse que todo mundo tinha seu próprio quarto por causa da falta de alunos. Eu tinha no semestre passado, até você chegar. Fiquei um pouco surpresa e não soube o que responder. Então apenas mudei de assunto e continuei a conversa. Contei a ela que morava perto e que sairia toda sexta-feira para passar o fim de semana em casa, voltando na segunda de manhã. Durante a semana ela não falava muito e passava a maior parte do tempo com o namorado no quarto dele. Agora vem a parte assustadora. Na primeira sexta-feira, arrumei minha mochila para o fim de semana e fui embora. Voltei na segunda de manhã, às 6, exatamente como disse que faria.
Eu não tinha aula até às 10, então voltei a dormir. Minha cama tinha um colchão de espuma bem grosso e depois de deitar por cerca de 10 minutos, senti a beirada da cama afundar. Eu não me mexi. Esperei 1 minuto, quase sem processar o que estava acontecendo porque estava muito cansada. Então o colchão voltou ao normal. Foi aí que me dei conta. Alguém tinha se apoiado na minha cama. Me virei e a vi virada para a parede, presumivelmente dormindo, então voltei a dormir. No fim de semana seguinte, fui embora de novo e voltei no mesmo horário. Novamente eu queria dormir mais um pouco. Momentos depois de deitar, senti o colchão afundar de novo, mas dessa vez não foi só na beirada. Todo o lado afundou como se alguém estivesse sentado ao meu lado. Eu não me mexi. Fiquei lá, paralisada, e então ouvi a pessoa se levantar. Minha cama era muito alta. Eu precisava de um banquinho para subir nela, e ouvi o som de alguém pulando dela para o chão. Prendi a respiração e olhei para o lado. Ela estava novamente deitada na cama dela, virada para a parede. Não sabia o que pensar. Será que estava alucinando por causa da falta de sono? Seria paralisia do sono? Não podia ser, já que eu conseguia me mexer. Será que alguém tinha entrado no meu quarto? Impossível. Só nós tínhamos as chaves. Decidi que devia estar extremamente cansada e imaginando coisas, então voltei a dormir. Quando a segunda-feira chegou, eu estava muito nervosa. Entrei no quarto e a vi deitada, virada na direção da minha cama. Ela estava dormindo, então peguei meu banquinho, subi na minha cama e tentei dormir também. 5 minutos depois, senti minha cama afundar de novo. Fechei os olhos com força, pois senti alguém se sentar ao meu lado e me preparei para me virar. Então senti uma mão na nuca. Meu coração afundou. Achei que ia desmaiar. Não mexi um músculo. A mão não apertou, apenas ficou lá, segurando minha nuca. O que pareceu ser horas depois, senti a pessoa finalmente se levantar da cama. Continuei sem me mexer, paralisada por mais alguns momentos, e então me virei. Ela estava deitada de costas para mim, dormindo, mas eu não quis saber. Saí do quarto imediatamente e liguei para minha mãe. Não fui para a aula naquela manhã. Contei tudo para minha mãe e ela reportou o caso para a escola. Me deixaram trocar de quarto, graças a Deus. Perguntaram se eu queria envolver uma denúncia, mas eu disse que não. Não havia nenhuma prova concreta de que ela tinha feito alguma coisa. Só pedi para não darem outra colega de quarto para ela. Depois de desempacotar minhas coisas no novo quarto, lembrei de algumas coisas. Ela tinha me contado uma vez que já teve uma colega de quarto antes, que não ficou muito tempo, mas nunca disse o motivo. Também lembrei que um dia ela abriu uma gaveta trancada cheia de frascos de remédio controlado, uns 10 no total. Disse que era para um problema de pele. Fiquei pensando se isso era verdade. Talvez ela tivesse outro tipo de transtorno ou efeitos colaterais assustadores desses medicamentos. Alguns dias depois, percebi que tinha deixado um livro e uma pasta no quarto antigo. Não me importava muito com o livro, mas ela me mandou mensagem pedindo para eu ir buscar. Respondi que precisava focar na escola e no meu novo quarto, mas aceitei ir pegar minhas coisas para não levantar suspeita. Minha chave ainda funcionava, então entrei. Ela não estava lá e suspirei de alívio. Peguei minhas coisas e me virei para sair. Quando me virei, ela estava parada na porta. Eu não a tinha ouvido destrancar. Sorri tentando manter a calma. Ela não disse nada no início, então passei por ela para sair e ela perguntou: "Onde é o seu novo quarto?" Respondi que era no primeiro andar. Ela perguntou em qual corredor e eu menti. Ela perguntou o que ficava perto, as escadas, a entrada, o escritório, etc. Eu disse que não lembrava, mas ela continuou insistindo. Menti de novo, dizendo que era perto das escadas.
Virei, fui embora e nunca mais a vi. Pensei em contar para o namorado dela, mas estava com muito medo. Ainda penso nisso. Será que eu estava sonhando ou alucinando? Não acho que seja isso, mas também não poderia ter sido outra pessoa, pois só nós tínhamos as chaves. Talvez ela estivesse sonâmbula por causa de algum efeito colateral dos remédios, ou talvez estivesse planejando algo sinistro. Minha mãe acha que ela estava testando até onde poderia se aproximar de mim sem me acordar, e que naquela manhã ela pode ter realmente tentado me enforcar. Não sei. Isso ficou no passado agora, e espero que ela nunca mais tenha tido outra colega de quarto. Esta história é tão pesada que mesmo que você não acredite em bruxaria, vai sentir um buraco no estômago e vai ficar pensando nisso por muito tempo. Não sei por onde começar. Espero que quem leia isso consiga encontrar a ordem correta para contar a história como deve ser contada. Se eu tenho que escolher um ponto, então começarei com uma lembrança de muito tempo atrás, da época em que minha esposa e eu ainda éramos namorados. Tenha isso em mente que estamos casados há 16 anos, então isso aconteceu há bastante tempo. Numa noite estávamos conversando por telefone quando alguém bateu na porta da casa dela. Ela me pediu para retornar a ligação em 5 minutos, porque iria ver quem era, mas eu disse que esperava. Os pais dela não estavam em casa, então ela estava sozinha. Ela voltou rápido, sem pressa, sem correria. Não parecia assustada nem surpresa, apenas distraída, como se a interrupção tivesse mudado o rumo da conversa na cabeça dela. Em vez de retomar o que estávamos falando, aproveitou para me contar algo que acontecia na casa dela fazia muito tempo. Algo que, segundo ela, se encaixava com o que acabava de acontecer. Uma lembrança dentro de outra lembrança. A casa tinha história, já que foi construída nos anos 60, quando os pais dela chegaram à capital. Vieram do norte com dinheiro fresco da venda de uma empresa no momento exato. Compraram o terreno e construíram a casa sob medida. Não era uma casa luxuosa, mas era bem feita. Acima de tudo, era como a mãe dela queria. Cada canto tinha seu toque e cada porta sua cor. Era o lar perfeito. Os pais dela, por sua vez, lembravam que mais ou menos 2 meses depois de se mudarem para a casa, alguém bateu à porta. Era uma mulher. Não tinha pressa nem mostrava nervosismo. Só perguntava com uma calma estranha se Mildred não morava ali. Aqui não vive nenhuma Mil não sei das quantas, respondeu a senhora, que foi quem abriu a porta. A mulher assentiu, como se já esperasse essa resposta, mas não se mexeu. Não foi embora. Em vez disso, depois de um breve silêncio, disse algo que fez a senhora sentir um arrepio percorrer-lhe os braços. Eu sei, mas não a viu? Olhe, é ela. Então a mulher mostrou um quadro. Ela o carregava nas mãos, envolto num pano fino. O quadro mostrava uma menina de uns 8 anos, com o rosto levemente levantado e virado para o lado, como se observasse algo fora da tela. Seus cabelos loiros e lisos caíam em mechas perfeitas sobre os ombros, emoldurando um rosto de pele branca e traços delicados. Os olhos grandes refletiam um olhar quase vazio, posando sem compreender muito bem o porquê. O fundo era um cenário sem pistas sobre o lugar onde a menina havia sido pintada, apenas manchas em tons azulados, como se a imagem tivesse sido extraída de uma lembrança borrada. A técnica do retrato dava uma textura estranha, com sombras suaves que lhe conferiam um realismo bem doido. Era como se a menina pudesse piscar a qualquer momento para ser mais direto. Você deve estar pensando como eu sei tantos detalhes do quadro. Porque eu o vi. Esse quadro está pendurado na casa dos meus sogros.
A mulher que bateu na porta segurou aquele retrato por alguns segundos e depois não disse mais nada. Apenas esperou ver a reação da senhora e, ao não obter resposta, foi embora. Pois bem, a pessoa que interrompeu nossa ligação telefônica era a mulher que buscava por Mildred. Minha namorada saiu para dizer que não, e por isso voltou rápido. Dizem que essa mulher aparecia com frequência na casa. Batia à porta a cada 3 meses, às vezes demorava mais, mas nunca desaparecia por completo. Desde os distantes anos 60, continuava procurando por Mildred. Meus sogros sempre respondiam o mesmo, que ali não havia nenhuma menina com esse nome. No começo atendiam com paciência, mas com o tempo pararam de abrir a porta. Mesmo assim, a mulher não desistia. Ficava lá, batendo na porta durante horas, com a insistência de quem sabe que cedo ou tarde vão responder. Quando o barulho se tornava insuportável, um dos dois acabava saindo só para dizer que fosse embora, que Mildred não existia. Depois batiam a porta na cara dela. Não sei se você já esqueceu, mas eu disse que contaria apenas uma lembrança. Pois aqui termina essa lembrança. Quando éramos namorados, minha esposa me contou isso uma vez e nunca mais falamos sobre o assunto. Não havia razão para fazê-lo. Uns 6 meses depois nos casamos. Ela saiu da casa dos pais e nós nos mudamos para a área rural da cidade. Aquela história ficou enterrada como um velho relato sem importância. Até que uma noite tudo voltou. Fomos à casa dos meus sogros. Minha esposa costumava ir sozinha, mas aquele dia preferiu que eu a acompanhasse. Os pais não estariam e ela não queria ficar sozinha. Não é que tivesse medo, só não gostava da ideia de ficar lá até tão tarde. Mas no fundo acho que tinha sim. Ela estava na área de costura da mãe dela, usando a máquina. Eu fiquei um tempo lá, mas ela não gosta que conversem com ela enquanto trabalha. Se concentra tanto que parece que o mundo ao redor desaparece. Me aborreci rápido, desci e me deitei no sofá, com a intenção de dormir um pouco enquanto ela terminava. Não passaram nem 5 minutos e a campainha tocou. Esperei que minha esposa gritasse algo lá de cima, mas ela nem percebeu. O barulho das máquinas era constante. Além disso, ela tinha colocado aquelas benditas músicas do Leandro e Leonardo. Continuaram batendo com insistência, mas eu não desconfiei de nada. Talvez fossem meus sogros, e como já era tarde, não me ocorreu outra possibilidade. Em nenhum momento pensei na mulher do retrato. Essa história estava apagada da memória. Abri a porta. Mildred está? Entendi outra coisa. Então o nome não me soava familiar. Não reagi de imediato. Deixei a porta entreaberta e subi para avisar minha esposa. A interrupção a irritou, pois o tecido enroscou na máquina. Pausou a música e me olhou com aquela cara de cachorro que é atormentado na hora de comer. Nunca te contei que aqui vem alguém perguntar por uma menina estrangeira loira? Então eu lembrei. Lembrei da ligação de 16 anos atrás. Essa lembrança estava enterrada, mas intacta. Desci depressa para dar a resposta óbvia de que Mildred não morava ali. Mas quando cheguei, a porta estava completamente aberta e já não havia ninguém esperando. Fechei depressa e sentei no sofá com a sensação de que algo não estava certo. Algo não encaixava. Foi então que percebi o que me inquietava. Saí para a rua, olhei em ambas as direções e não havia em lugar nenhum. Deveria estar perguntando nas casas vizinhas. Levantei e comecei a procurá-la. Revirei os quartos, olhei atrás das portas, abri o banheiro, enquanto as máquinas continuavam funcionando lá em cima. Não a encontrei, mas naquele momento eu teria jurado que não estava sozinho. Às 3 da manhã, minha esposa terminou o trabalho. 20 minutos depois, estávamos a caminho de casa. Preferi não contar a ela que tive a impressão de que a mulher do quadro havia entrado na casa dos pais dela. Afinal, eu tinha verificado tudo
e no fim das contas, só parecia uma má sensação. Mas perguntei se aquela mulher batia em todas as casas ou só naquela. Boa pergunta, mas acho que não, ela respondeu. Nos 3 dias seguintes fiquei pensando na mulher do quadro e em Mildred. Será que era um fantasma? Será que meus sogros já tinham se perguntado isso? Pensem um tiquinho aí e diz para mim se não é a coisa mais bizarra do mundo. Essa mulher estava há quase 50 anos procurando por Mildred. Me dava um arrepio imaginar que de algum modo a deixamos entrar. No dia em que meus sogros voltaram, à noite ligaram para minha esposa. A mãe dela, muito irritada, a acusava diretamente de algo que ela não havia feito, pendurar o quadro de Mildred na sala da casa. Pedia uma explicação à filha, e talvez até tivesse pensado que fui eu. Até aquele momento eu não tinha contado à minha esposa que naquela noite, quando desci para atender, encontrei a porta aberta e que ela poderia ter entrado sem permissão. Mas eu tinha verificado tudo. Abri cada porta e olhei cada canto. Ela ficou com medo de contar aos pais, já que desde criança eles a advertiram para nunca, em hipótese alguma, deixar aquela mulher entrar em casa. A pior reviravolta aconteceu diante dos meus olhos. Na semana seguinte recebemos a horrível notícia de que os pais da minha esposa haviam falecido. Alguém fez algo a eles, e disso não tenho dúvida. A suposta evidência dizia que ele a machucou primeiro e depois tirou a própria vida. Minha esposa conhecia bem os pais. Ele jamais faria isso. Na casa deles nunca houve esse tipo de problema. Foi a mulher do quadro ou a menina do quadro. Porque ninguém soube quem pendurou Mildred na sala. Eu odiaria que essa história ficasse sem resposta. Estranhamente, as respostas começaram a surgir pouco a pouco. Primeiro, meus sogros de fato conheciam Mildred. Quando minha esposa ficou encarregada de guardar as coisas dos pais, encontrou fotos da menina loira. 2 apenas da menina, e uma com meus sogros junto dela. No velório, vários familiares do norte compareceram. Em um momento da noite, uma tia da minha esposa a levou a um canto para contar algo sobre os pais dela. Era algo que ela não sabia e que poderia lhe trazer um pouco de tranquilidade, porque era horrível sequer imaginar que o pai tivesse feito aquilo com a mãe. Eles não podiam ter filhos, então roubaram uma menina. Venderam a empresa e 2 semanas depois já estavam se mudando para a capital. 2 meses depois, a mãe verdadeira, que era estrangeira, os encontrou. Mas Mildred morreu no caminho. Vieram de trem, com uma mala cheia de dinheiro. O que aconteceu com a menina? Onde ela ficou? Não se sabe. Minha esposa não sabia, ou achava que não sabia. Não contou a ninguém, mas no quintal havia algo enterrado. A vida inteira acreditou que era um gato que a mãe amava muito, mas décadas depois a mulher ainda chorava e colocava flores lá. Sabe o que mais descobrimos? Que minha esposa também foi roubada quando era criança. Aqueles não eram os pais verdadeiros dela. Vou te contar algo que uma colega da faculdade me contou. Perdi completamente o contato com ela e não sei se teria consentido que eu relatasse essa história. Então só vou narrar o que aconteceu com elas. A mãe dela trabalhava no set de produção de um programa de televisão de grande audiência. Daqueles programas que pediam para as pessoas enviarem cartas com testemunhos, pedidos ou comentários. Irei chamar essa senhora de Carmen para o bem do relato. Carmen cuidava de questões administrativas. Às vezes recebia as cartas e as levava ao departamento responsável por elas. Com o tempo começaram a chegar tantas que já nem eram lidas. Bom, em vez de queimá-las, Carmen as levava para casa. Era proibido, provavelmente ilegal, mas ela fazia isso.
Assim, acabou conhecendo o interior da vida de muitas pessoas. Minha amiga me contou que no banheiro da casa havia pilhas de cartas, algumas abertas e outras fechadas. Algumas relatavam coisas interessantes, outras pediam ajuda para resolver todo tipo de problema. Solicitavam dinheiro ou pediam que fosse divulgada a história de alguma injustiça. Um dia, Carmen abriu um envelope e encontrou uma carta que mudou completamente seu estado de espírito. Aquilo a sacudiu 2 pés à cabeça. Estava prestes a mudar sua vida para sempre. Na carta, um sujeito pedia ajuda para mostrar na televisão nacional a foto de sua irmã, de quem havia sido separado quando ambos eram crianças. Quando os pais morreram, Carmen e o irmão foram criados em lugares diferentes. Ela foi levada para São Paulo, onde cresceu em um orfanato para meninas administrado por freiras. Nunca soube para onde o irmão tinha ido. Carmen dizia que a questão de seu irmão sempre foi como uma pedrinha no sapato, algo de que nunca conseguiu se livrar. Evidentemente, ela não iria pré-selecionar aquela carta, já que tinha em suas mãos o telefone e as informações do irmão. Decidiu ir vê-lo ela mesma em Fortaleza. Falou com ele, disse que iria visitá-lo e pediu que não se incomodasse. Pegou um ônibus e desapareceu. A filha ficou muito preocupada. Isso aconteceu quando cursávamos o 4º semestre. Éramos mais colegas do que amigos, mas mesmo assim nos oferecemos para ajudar. Eu estava disposto a acompanhar Maribel até Fortaleza, porque sabia que ela não tinha ninguém mais. A mãe deveria ficar fora por 2 semanas, mas 2 dias depois de viajar, deixou de se comunicar. Por sorte, um dia antes de irmos procurá-la, a senhora ligou. Disse que estava bem, mas sua voz não soava normal. Maribel perguntou se ela queria que fosse buscá-la ou se precisava de algo. Carmen respondeu que ficaria em Fortaleza por mais 2 semanas e que já tinha avisado no trabalho. A comunicação não foi cortada, mas Maribel dizia que a mãe não parecia honesta sobre o que estava acontecendo lá. Quando Carmen voltou, trouxe a notícia de que havia sido enganada. Não era o irmão quem a tinha localizado. Mostrou a carta para a filha, que era apenas uma folha em branco, com um símbolo desenhado em um canto. Levantou a blusa e mostrou a Maribel um corte que tinha na lateral do corpo. Maribel chorou quando me contou. Não podia acreditar que haviam roubado um rim de sua mãe. A senhora disse que não se lembrava de muita coisa. Chegou ao endereço fornecido por aquela pessoa e provavelmente ali lhe aplicaram alguma substância que a fez perder a consciência. A próxima coisa que recordava era despertar em uma sala de recuperação de uma clínica clandestina. Contou que a pessoa encarregada de cuidar dela explicou os cuidados que teria de ter dali em diante e falou de outras coisas que ela não se lembrava direito. Antes de ser liberada no meio do nada, essa pessoa lhe disse para não levar aquilo para o lado pessoal. Disse que eles apenas desenharam símbolos na carta e a colocaram no correio. Quem recebesse a carta seria quem deveria recebê-la, e no vazio da folha depositaria o trauma que carregava. De fato, era só uma folha em branco. Não era direcionada a ninguém em particular. Não tinha foto nem dados de contato de pessoa alguma. Mas foi Carmen quem a abriu. Se tivesse sido outra pessoa, teria visto algo diferente e teria sido enganada de outra maneira. Ela nunca quis buscar justiça porque tinha medo de acontecer algo à sua filha. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Cheguei ao seu canal por uns vídeos que apareceram para mim no YouTube e hoje quero contar algo que aconteceu com meu irmão, que é caminhoneiro. Já faz anos que ele vem transportando mercadorias, principalmente agrícolas. Há uns 6 anos ele estava na sua base, já dormindo.
De repente ele foi acordado por uma ligação do patrão. Chamaram ele porque o motorista do turno teve um incidente e precisavam que ele fizesse uma viagem urgente. Era mercadoria agrícola e ofereceram um bom bônus se ele topasse. Meu irmão, que naquela época não era casado nem tinha filhos, disse: "Vai, que mal tem." Pegou suas chaves, conferiu o tanque de diesel, checou os freios, a pressão dos pneus e partiu rumo ao Paraná. Ele conta que a noite estava muito fria e o céu nublado. Ia numa boa velocidade, ouvindo música no rádio, quando de repente, numa área bem deserta, com só campos ao redor, começou a sentir algo estranho. O vento passou a soprar e ele entrou numa parte sem muita iluminação. Nesse instante, pelo retrovisor, viu algo que deixou seus cabelos em pé. Era uma coisa magra, parecida com um homem, mas muito estranha, correndo atrás a uns 50 metros do caminhão. Essa coisa corria numa velocidade constante, porque por mais que ele acelerasse, não conseguia perdê-la de vista. Meu irmão, no começo, pensou que fosse algum homem maluco, mas não fazia sentido a velocidade com que se movia. Não havia muito tempo para analisar, porque a estrada estava escura e ele não queria desviar os olhos do caminho. Ele continuou dirigindo, mas com um olho no gato e o outro no queijo. O pior é que se passaram uns 10 minutos e aquilo não cansava. 10 minutos correndo ao lado de um caminhão a 80 km/h, isso não é normal. Foi aí que meu irmão decidiu que tinha dado. Ele precisava ver o que era aquela coisa. Reduziu a velocidade, ligou o pisca-alerta e encostou num trecho reto. Criou coragem porque, na verdade, meu irmão é daqueles que não tem medo de nada e ficou olhando pelo retrovisor. Passaram alguns segundos e a figura se aproximou mais. Quando a luz dos faróis traseiros iluminou, meu irmão ficou petrificado. Não era homem nenhum, mas sim uma coisa bem macabra, um ser com corpo de homem, magro e cabeça de cachorro. Meu irmão sentiu que ia infartar, já que a criatura corria em 2 pernas como se fosse normal, e as pernas eram muito compridas. Meu irmão rapidamente pegou seu celular, que na época não era dos melhores, e tirou uma foto rapidíssimo com as mãos tremendo. A foto não saiu muito boa, mas dá para ver a silhueta daquela coisa com corpo humanoide e cabeça de cachorro. Depois que os faróis o iluminaram, aquilo girou e voltou para o campo, desaparecendo entre o mato. Meu irmão ficou lá no caminhão, se perguntando o que tinha acabado de ver. Ele diz que ficou uns 30 minutos em choque, com as portas bem trancadas e o motor ligado, só olhando para o campo, num estado de pânico. No fim, reagiu e seguiu viagem rezando. Cumpriu a entrega, mas diz que o caminho inteiro ficou de olho no retrovisor. Ele me passou a foto e depois apagou, mas eu tenho guardada numa pasta no computador e dá para ver mais ou menos aquela coisa. Iria mandar, mas a qualidade está péssima e só ele explicando dá para ter uma noção do formato da coisa. De qualquer forma, se quiserem, eu mando.